Bom dia a todos! Mais uma vez nós estamos aqui para um bate-papo nessa manhã, falar de um tema bastante oportuno, que é o retorno às aulas. Estaremos conversando hoje com o representante da Superintendência Regional de Ensino, Cairo Monteiro, que é um parceiro nosso, ele é analista, né, na Secretaria do Estado, e daqui a pouquinho ele vai se apresentar. E também Maria Helena, que é psicóloga, coordenadora do projeto Conviver aqui na EPTOM. Nós vamos passar daqui a pouquinho a palavra a vocês para os cumprimentos. Mas antes, nós queremos dar boas-vindas a todas as pessoas que estão conosco nessa manhã, aos nossos concurseiros que estão aí assistindo, agradecer à Monster pela parceria, a equipe EPTOM e a todos que nos assistem. Eu sou Cleoneide, eu estou coordenadora na EPTOM, e nosso bate-papo hoje, então, vai ser sobre o retorno às aulas após a pandemia. Vamos falar aí sobre as questões que envolvem o Estado, né, e a Secretaria Estadual de Ensino. Maria Helena, seja bem-vinda, faça seus cumprimentos aí iniciais. Obrigada, Cleo. Obrigada. Bom dia, Cairo. Bom dia a todos. Esperamos aí essa manhã, né, mais uma manhã de encontro, e que ela seja assim, muito produtiva. Eu imagino nem que todos nós, profissionais, alunos, pais, estamos realmente aí ansiosos, né, para saber das questões de retorno, né? Nós temos adolescente aqui querendo saber se vai ser opcional, se eles vão ter que ir mesmo, se não vão ter que ir. Então, assim, eu convidei a todos para estar participando com a gente, né? E peço também quem estiver assistindo, compartilhar, convida mais, porque acredito que hoje, assim, vai ser um dia bem bacana e uma oportunidade, né, para a gente estar discutindo e tirando as nossas dúvidas aí em relação a esse momento que nós estamos começando, né? Mais uma etapa. Obrigada, Cleo. Já temos perguntas, né, Maria Helena? Já temos perguntas para o Cairo, já. Já temos perguntas. Pessoal, se inscreva em nosso canal. O canal da EPTOM, ele tem vários assuntos muito pertinentes, assuntos muito importantes para o dia a dia da criança, do adolescente. Então, se inscreva lá no nosso canal, compartilhe, dê o seu like lá e passe para frente. Cairo, seja bem-vindo, você é o nosso parceiro de longa data. Nós te agradecemos muito pela sua disponibilidade em conversar conosco nessa manhã, exatamente para tentar esclarecer algumas dúvidas que muitos pais e muitos profissionais estão tendo com relação, então, a esse retorno, né, às aulas. E aí é muito importante, Cairo, a gente dizer o seguinte, que o trabalho hoje, exatamente, ele visa falar um pouquinho sobre a saúde e segurança nas escolas após esse retorno, né, o retorno às aulas presenciais. E nós sabemos que este mês de outubro, dia 10 de outubro, é o Dia Nacional de Segurança e Saúde na Escola. Então, a gente tem, né, essa preocupação e o objetivo nosso hoje aqui, falar um pouquinho dessa saúde, exatamente porque nós estamos aí saindo de uma pandemia, ainda não acabou, mas nós estamos saindo de uma pandemia, e trata exatamente de uma saúde que a gente está muito preocupada com ela dentro do ambiente escolar, né? As consequências que isso tem trago na vida das pessoas. Então, seja bem-vindo para esse nosso bate-papo hoje de manhã. Bom dia, Cleoneide, Maria Helena, a todos que estão assistindo. É sempre uma satisfação participar com vocês, né? Então, que é grande parceiro da educação aí, do Estado, na nossa região, e tem nos ajudado muito, né? Temos trabalhado juntos, né? E a gente, antes até de começar o programa, no nosso bate-papo, a gente falava da necessidade desse trabalho em rede, né? Principalmente nesse momento, intensificar esse trabalho para tentar aí uma melhor condição de atendimento das nossas crianças e adolescentes. E o assunto, Cleoneide, é extremamente importante, né? Necessário, oportuno, porque é um desafio, né? A pandemia veio, a gente teve outras lives falando da pandemia em questão, e agora as consequências, né? Os desafios futuros, o pós-pandemia e um retorno gradual à normalidade. E só agradecer a oportunidade de estar participando com vocês, né, o que eu puder contribuir de alguma forma, a gente vai estar junto com vocês aí. Então,
Para nós é uma alegria tê-lo conosco, exatamente porque essa parceria para nós tem sido muito importante, sabe, Caio? Contar com a Secretaria de Ensino, né, a Secretaria do Estado, é muito relevante. E a parceria também com o município aqui tem sido também muito frutífera, né? A Patrícia né, a secretária municipal também é muito aberta, e a gente tem tido também uma parceria muito boa também com o município. E isso é muito importante exatamente para quem está trabalhando na rede, né? Nós somos rede, então a gente precisa realmente ter essa facilidade de poder conversar, de tratar os assuntos, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. E a pandemia, como a gente estava conversando, né, ela trouxe situações que ninguém tem receita, né? Todo mundo está aprendendo agora, e esse retorno às aulas tem sido uma preocupação, não só minha, não só da instituição, né, mas de pais e outros profissionais também. A gente sabe que existem protocolos, né, a serem seguidos, existem regras a serem obedecidas, mas a gente queria ouvir de você com relação ao retorno do Estado, se existe um planejamento para esse retorno e como que vai ser esse protocolo que vai ser seguido, né, pelo Estado, nas escolas. A gente podia começar conversando sobre a perspectiva desse retorno, sabe? E a gente vai, então, seguindo. Tá, então vamos lá. O Estado, ele gradativamente está retornando às atividades. A gente tem visto aí, né? A princípio, voltou com parte dos alunos. O Estado ele tem um protocolo sanitário, que hoje está na 5ª versão, e aos poucos ele vem diminuindo essa restrição para o retorno, né? Na última versão, a 5ª versão, ele já coloca um distanciamento de 0,9, né? E com isso possibilitando maior número de alunos dentro da sala de aula, né? Consequentemente, um retorno gradual aí já na totalidade a ser presencial. Qual a dificuldade que a gente tem hoje? Não é uniforme o quantitativo de alunos por turma. A realidade de um município é diferente do outro. O estado são 800 e poucos municípios. E o município, quando ele fala de um retorno presencial, e a gente vê um retorno presencial dos municípios, eles têm uma autonomia para fazer isso, mediante números, mediante condição das turmas deles, né, da forma que eles fizeram aí a distribuição. O estado, ele não consegue fazer um protocolo para cada município. Então, ele tem que fazer um protocolo de média geral, né, para trabalhar. Então, quer dizer, o município tá muito bom, poderia talvez até voltar na sua totalidade, ele vai chocar com números de outro município que não é, e acaba que no ponto geral numérico, ainda tem suas situações, né, de dificuldades. Então, o Estado ele vai pegando esses números de acordo com a parceria com a saúde que é feita. Então, semanalmente é feito um quantitativo de números e, dependendo, ele vai melhorando, diminuindo a restrição para o retorno. Então, como eu falei, hoje a gente tem aí já uma proposta de retorno presencial, mas condicionada a números e condicionada ao quê? Esses números colocam condições. Vamos colocar Ipatinga, por exemplo. A gente tem dificuldade em Ipatinga onde? Márcio Cunha, Doutor Ovídio, Dom Elveste, Toyoda, João 23. Mas por quê? Porque são escolas mais procuradas, né? A gente, no planejamento de distribuição do plano escolar, a gente já tem essa dificuldade, porque todo mundo quer essas escolas. Então, para uma legislação que fala 25 por turma, do 1º ao 5º, e 35 do 6º ao 9º, as escolas estão com números superiores, porque em outros tempos superlotava. Hoje, se a escola tivesse com um número dentro da legislação, seguindo aqueles 25 certinho, a gente podia voltar, né, talvez quanto antes, aí, presencial. Mas a gente tem quase o dobro de alunos. Então, esse distanciamento proposto pelo Estado ainda não é alcançado. Então, aí tem que trabalhar em forma de rodízio, né, para tentar fazer aí o atendimento a todos os alunos. E isso, em outros municípios também tem a mesma situação em algumas escolas pontuais, vai dificultando esse retorno mais rápido aí na totalidade presencial. Quanto ao município, dentro das condições deles reais, ele consegue fazer e tem autonomia para fazer isso.
Eu acho que você traz uma informação muito importante, sabe, Cairo? Porque quando você diz, né, e realmente é bem lógico, né, o que você acabou de falar, porque o município ele tem autonomia porque ele está administrando só aquela cidade ali, né? E o Estado, como você acabou de dizer, o Estado, ele gerencia 853 cidades, né, que são todas as cidades do Estado, e aí não tem como fazer um protocolo para cada cidade. Então, o Estado faz um protocolo geral, que querendo ou não querendo, vai abranger todas as cidades, né? Então, tem a lógica, né? Se você pegar um município, igual nós atendemos 11 municípios da região, Joanésia, Braúnas, a gente tem turmas com 5, 6 alunos, 10, né? São tranquilo para o retorno, porque a gente consegue cumprir protocolo, mas como é que a gente coloca aí uma sala, uma dessas escolas que eu citei para vocês, que não são escolas mais procuradas, não tem como manter esse distanciamento. E, Cleoneide, é muito importante a gente colocar um ponto. Do mesmo jeito que tem uma pressão muito grande por retorno, tem uma pressão contrária também. Então, assim, essa pressão contrária, às vezes, ela até é um pouco escondida, porque a pessoa nem quer falar que não quer voltar, mas, de alguma forma, ele está tentando não externar aquilo, não participar do momento para voltar. E aí a autogestão fica numa situação difícil, com N situações que a gente vai discutir no decorrer da live. E aí, nesse caso, Cairo, como que vocês, se vocês ainda não resolveram, você pode falar, mas vai existir uma questão de ser opcional ou não, esse retorno? Porque aí, né, você acabou de dizer algumas pessoas que realmente não querem ainda retornar e tudo, né? Como que vai ser? Vai ter essa opção? A gente, Cleonide, é intermediário. Eu te falar que uma decisão que vai ser tomada a nível de Estado é difícil, né? Acho que as mudanças estão acontecendo, né, gradativa, e daqui até o retorno do próximo ano, pode ter muita mudança. Tanto é que o Estado ele até criou, de última hora, aí, um programa chamado Trilhas de Futuro, que é importantíssimo aí, não sei se vocês, né, estão acompanhando. Foram contempladas, acho que 4 ou 5 escolas de Patinga com muita vaga. Para o quê? Primeiro, incentivar, né, o aluno aí que tem dificuldade financeira para entrar no mercado de trabalho, mas também seguindo a situação de começa a aula dia 25 agora, ainda de forma remota, mas no começo do ano a intenção é que seja totalmente presencial. Então, a gente já vê, com essa situação, quase a certeza, não posso falar com certeza, mas a grande possibilidade do retorno presencial de tudo no começo do ano. Agora, falta aí 40 e poucos dias para o final do ano escolar, basicamente, né? Então, a gente tem que entender, nós não temos uma resposta para te falar assim, não, semana que vem nós vamos voltar totalmente presencial. Aí vai ser de acordo com números, do planejamento estratégico do Estado, né? A gente já acredita que as restrições vão sendo cada vez mais diminuídas, né? E a possibilidade de retorno muito maior. Mas ainda são coisas que é a nível de Estado mesmo. A gente ainda vê essa possibilidade, mas não tem essa informação certa. E as coisas... Tem uma coisa... Pode falar. Pode ficar à vontade. Também ele é assim, eu posso te falar isso agora. E amanhã vir um decreto, alguma situação já autorizando. E mudar tudo. Mediante informações que a gente não tem. Então, é importante a gente trabalhar um dia de cada vez. A gente, desde o começo da pandemia, tem trabalhado assim, um dia de cada vez, né? Fazendo o melhor, e assim, a melhor tentativa possível de não prejudicar o aluno e o profissional, né? Porque a gente olha o aluno está sendo prejudicado, o aluno está sendo prejudicado, mas você falou de uma forma muito certa, porque também tem a saúde dos nossos profissionais que foram muito prejudicados, muito, das famílias. Então, e aí a saúde para nós também tem sido uma preocupação dos profissionais, né, das crianças, dos adolescentes, e como que o Estado, né, quais são os desafios hoje que vocês encontram para garantir, então, essa saúde e essa segurança, tanto para os profissionais quanto para os alunos? Quanto a 12.645, colocou um dia específico, né, 10 de outubro, para essa preocupação. Mas a nossa preocupação ela é diária.
né? 365 dias aí. Com relação a essa preocupação, o próprio protocolo, ele já é aí uma forma de tentar blindar e evitar situações, né, como adoecimento e outras situações. Por exemplo, se você pegar, perdão, estratégias para prevenir e reduzir transmissão, que seria a grande preocupação hoje, né? Aí, uso universal de máscara ainda, né? Aí você até comentou com relação ao município, um município ou outro poder tirar o uso da máscara ou não. Bom, a gente até já houve perguntas nesse contexto, se vai liberar ou se não vai liberar, mas até onde a gente tem informação, mesmo que haja uma liberação, seria em ambiente aberto, né? Dentro da sala de aula ainda não, a gente não tem informação de liberação para não uso da máscara, né? Por exemplo, as ruas, por exemplo, a pessoa está ali, hoje a gente vê que muita gente anda, ok, opcional. Chegou um momento que foi obrigatório. Agora, ambientes fechados ainda a gente não sabe, não tem informação da liberação do Estado, né? E distanciamento 09, que foi a última versão do protocolo, que provavelmente deve ser atualizado talvez amanhã ou na outra semana, tem que ver as datas. Limpeza e manutenção, a gente teve muita contratação, pessoal, para realmente manter a escola limpa, evitar qualquer tipo de transmissão, né? Rastreamento com relação a qualquer indício de contaminação. A gente está falando a nível de contaminação de Covid ainda, tá, Cleonide? Porque existem outras situações que a gente também está preocupado. Eu vou chegar nela. Parece que está um pouco estável, mas vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então tá. E também o acompanhamento aí da vacinação. Quando a gente fala do rastreamento, inclusive a gente foi até eu conversei com a Carmelinda, acho que o nome dela é esse, da saúde. Carmelinda. Ela é a médica que... Isso, infectologista. Isso, a gente conversou até sobre a orientação e um fluxo, junto com o secretário de saúde também, e a Patrícia Velar, que é a secretária municipal, sobre um fluxo de informação para o município sobre qualquer possibilidade aí da pessoa estar, né, contaminada com Covid. Então, esse aí é uma forma que a gente está tentando prevenir. Já essa parceria com o município com relação, né, à saúde primária, aos PSFs que atendem ali a circunvizinhança da escola. Com relação a outras situações, estresse, depressão, né, que são situações já existiam muito na educação, ela tem um histórico grande dessas doenças aí, ou desses, não sei se é a doença ou síndromes que eu falo, não sei a nomenclatura certa, mas dessas situações, mas com a Covid intensificou bastante, né? Síndrome do pânico, a pessoa tem medo de voltar para a escola. Então, a gente tem tentado, da melhor forma possível, acolher esse profissional, tá? Né, orientar a procurar a instância médica e não fazer um pré-julgamento, porque a condição de cada um ela é bem particular. E às vezes uma grande dificuldade que a gente tem, às vezes, não é a doença, é o preconceito da que a pessoa tem aquela situação. E a depressão é uma situação, ou a síndrome do pânico, a forma que eu vou reagir é diferente do que você vai reagir. Então, que um professor reage é diferente do que o outro professor. Então, a gente tem orientado muito os diretores a ter empatia com os funcionários, né? Porque se colocar no lugar dele, né? O contexto da pessoa ali e, na medida do possível, tentar orientá-lo, encaminhá-lo ao setor, né, médico e informar a gente para a gente tentar, de alguma forma, criar aí uma estratégia de ajuda a esses profissionais. Ainda não existe um programa específico para um retorno a cuidado à saúde do profissional. Nós vamos ter que entender isso. Eu acredito que os números aparecendo, porque tudo na vida, Cleonide, a gente conversava anteriormente sobre essa situação. Para a gestão fazer qualquer tipo de intervenção, programa, ele precisa de ter números, né? Os números têm que aparecer, e começaram a aparecer. Afastamentos, né? A necessidade de acompanhamento. A partir de agora, a gente acredita que o Estado vai criar uma estratégia específica para essa situação.
A gente precisa trabalhar junto com a saúde, a gente precisa da colaboração do próprio servidor. Se ele tem já detectou essa situação, né, que ele está se sentindo aí, e também todo o conjunto que está com ele, porque às vezes ele está, mas não está percebendo. Ele está agressivo, ele está, né, de alguma forma explosivo aí. Então, o colega, às vezes, com essa percepção, o diretor, vamos conversar ali, né? Conversa com ele, às vezes ele está precisando aí de se ouvir de alguma forma. Quer dizer, é uma estratégia ainda muito que pessoal de cada gestão de diretor, né? Mas a orientação é ficar muito atento, né, nesse primeiro momento, para a gente tentar entender como é que vai ser aí a tratativa dessas situações, caso a caso. E, Maria Helena, aí nós entramos, né, Maria Helena? Porque, cara, nós estamos passando aqui também situações semelhantes. Sim. Né, Maria Helena, como psicóloga, pode falar sobre isso melhor do que eu, que é sobre a questão desse adoecimento, né, que nós estamos vivenciando aqui. Né, Maria Helena? Com certeza, né, Cleo? E é importante a gente entender o contexto. O Caio falou uma coisa muito importante, né? Os profissionais, nós, né, teremos que nos unir e ter esse olhar de cuidado, porque nós precisamos entender que vai ser um cuidando do outro, colegas de trabalho, colegas em sala de aula, porque isso que é importante, a gente entender o contexto. Nós estamos retornando para as atividades, né? Nós já estávamos vindo, né? Os profissionais já vieram, e agora nós estamos aqui até discutindo isso, a questão do amontoado, né? Que virão mais, né, números de adolescentes. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, ter esse olhar atento, porque as crianças, por exemplo, né? As crianças, a escola, ela é uma ferramenta muito importante para a independência do aluno, independência da pessoa. Então, a criança, ela aprende a tomar decisões, não é o papai e a mamãe que vai tomar a decisão para ela, né? Com quem, por exemplo, os cuidados com a higiene pessoal, né? A gente pensar no contexto do ensino infantil, né? Então, assim, aquela criança, ela estava caminhando já com um nível de independência que ela já poderia fazer algumas coisas sozinha. Agora, ela ficou muito tempo em casa, papai e mamãe fazendo tudo para ela, dando, né, várias situações. E isso a gente tem conhecimento que até os adolescentes, né, eles costumam receber muitas coisas em mãos, período que ficou em casa. E agora elas vão ter que voltar, né, adquirir essa autonomia, retornar com esse cuidado, e aí é preciso entender esse contexto, porque pode fazer birra, né, vai ficar mais irritado, né, as coisas não vão ser na hora que ela quer, porque em casa poderia ser assim, não, agora eu não quero comer, agora não é hora, não, mas agora é a hora do intervalo, agora é a hora da merenda. Então, assim, né, são contextos que a gente precisa entender até para poder acolher, porque né, não tem essa percepção. Então, os desafios com a ressocialização, né? O adolescente, ele vive em grupo, ele permanece em grupo, ele estava muito bem no grupo, mas de repente ele ficou mais retraído. Ele viveu situações muito de ficar sozinho, de querer conversar e não ter ninguém para conversar, ou às vezes querer sair e não poder sair. Agora ele pode. Mas e aí? E o medo? Né? Será que não está com Covid? Será que é Covid? A pessoa às vezes dá um espirro, não sei, ou tem algum comportamento que possa pensar, essa pessoa pode estar contaminada. E aí ele começa a ter comportamentos também, né, ficar mais retraído, ficar mais introvertido, ou muito irritado. Então, assim, são comportamentos, são situações que a gente vai ter que entender, é tudo muito novo, né? São questões assim que antes era normal, agora vai ser tudo ao mesmo tempo, e entender, porque essa pessoa que já estava num nível, né, de independência, num nível de aprendizado, né? De repente, agora ele vai voltar, ele já não está mais naquele nível. Então, são situações assim extremamente delicadas que podem gerar ansiedade, depressão,
alterações no sono, né? Porque em casa ele poderia acordar um pouquinho mais tarde, porque o ensino estava ali remoto, não precisava nem fazer toda aquela higiene, né? O tempo maior para sair da cama, para poder... Agora ele vai precisar, então pode ter alterações no sono, né? Então, assim, agitação, pode começar a queixar dores. Então, são situações assim que realmente a gente vai precisar de uma rede de apoio, vai precisar de um cuidado, de um olhar, para saber, né, o que fazer, como lidar com essa situação. E as situações de regressão, ela vai acontecer, não tem como, vai acontecer. Dificuldades de relacionamento, né, também. A gente já tem situações, né, de... às vezes o outro olha com um olhar diferente, a pessoa já acha que está cismada com ela, né? Então já pode ter essas questões assim. O bullying, que já é muito comum em contexto escolar, né? O Caio falou muito aí que a gente precisa ter esse cuidado mesmo, porque existem o preconceito em relação à doença, existem a vergonha de falar. Às vezes vai voltar, já está voltando fazendo uso de medicação, mas aí não quer falar, não vai falar para o colega, não vai falar para o professor, nem porque tem esse receio. Então, existem essas questões. Então, assim, é extremamente delicado e, né, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, esse olhar, de repente, fazer algumas aulas iniciais, né? A gente está fazendo aqui, né, Cléo? A gente recebe os alunos, a gente já faz um preparo, faz a aula inicial mesmo, né, com esse acolhimento, com esse direcionamento, até informar, nem caso alguém precise sair da sala, né, para as questões pessoais, onde procurar, né, quem vai poder ajudar. Isso é muito importante já logo ali no início, ter essas percepções, né, e trabalhar essa questão mesmo do respeito. É muito importante, né, o respeito ao outro, independente do que aconteça. Nós temos situações aqui, a Cleo pode, né, me confirmar e me ajudar aí, de ter 4, 5 adolescentes ao mesmo tempo com crises de ansiedade, né? E alguns com grau assim bastante elevado, da gente ter que, né, socorrer, ter um preparo muito mais intenso, né? O retorno dessa crise mais prolongado, às vezes não tem condição mesmo de voltar para a sala de aula, precisa ser acolhido, né? Precisa chamar a família. Então, ter esse cuidado, porque aqui nós temos a equipe de profissionais, psicólogos e assistentes sociais, que todos eles estavam atendendo, né, algum outro adolescente ao mesmo tempo, né? Então, ter esse cuidado, porque... E olha que nós temos uma turma reduzida, né? Se a gente for comparar com o ensino regular, na escola tanto estadual quanto municipal, o nosso número aqui é bastante reduzido, por ser uma escola profissionalizante. E nós tivemos aqui vários episódios, né, de ter mesmo que socorrer, e a gente ter o cuidado. Não é fingimento, não é blá, 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 não é desculpa para não ficar em sala, né? Não é. São situações delicadas que merecem cuidados, né? Principalmente esse olhar atento em relação às marcas, né, no corpo, porque, né, existem a questão mesmo aí da automutilação, né? Estão muito frequente, então ter esse cuidado, né, esse olhar. E eu falo que esse carinho, né, cara? Eu acho que a gente, né, nós profissionais aqui, nós precisamos ter esse olhar carinhoso, né? Porque ninguém está ali para brincar, né? E o sofrimento é uma coisa muito séria, que só sabe o tamanho da dor quem está sentindo aquela dor. Não tem como o outro mensurar, né? Não tem como o outro falar que vai passar, não é bem assim. Não, a gente não pode. Nós precisamos parar com esses questionamentos e acolher, porque não está sendo fácil. Para ninguém, né? Para ninguém. Aproveitando alguns pontos que você falou, acho muito importante
O que acontece, né? Os alunos, por exemplo, os meninos de primeiro aninho, a gente visitou algumas escolas quando retornou agora, no meio do ano, né? Gradativo, um pouquinho, mas já tinha. E o menino nunca foi na escola, às vezes do primeiro aninho, ele já está indo para o terceiro ano, né? Está no meio aí do segundo aninho e nunca foi. Quer dizer, ele começou lá um mês de aula, basicamente, quando começou a pandemia, e não foi. Quer dizer, teoricamente, ele não teve uma aula presencial. O convívio que esse menino deveria ter tido de 1 ano e meio, ele perdeu e é incalculável o prejuízo a ele. Da mesma forma, do ensino médio, porque o menino que sai lá do ensino fundamental, ele já estaria, né, no meio aí do ensino médio, basicamente, porque no meio do segundo ano, indo para o terceiro, e não teve contato com aquela, nem amadureceu junto com aqueles alunos ali. E uma situação difícil para nós vai ser a evasão escolar, que já era difícil antes da pandemia. O aluno do ensino médio, que a gente fala, né? Porque o aluno do ensino médio ele já tem número de evasão crescendo aí do primeiro, até por causa de trabalho, né? São situações particulares, mas com a evasão a gente já vê um número crescendo, assim, crescente. E o que a gente tem uma estratégia que o Estado criou para tentar minimizar esse impacto da evasão escolar, que é a busca ativa, né? O diretor vai na casa do aluno, bate na porta dele mesmo. A gente precisa muito da família. Em qualquer contexto, a família é fundamental, sabe, gente? Porque eu sou professor, eu dou aula para curso técnico. Às vezes você entra numa plataforma para dar aula, que ainda está virtual, tem 2 alunos, numa turma de 40. E aí, cadê o pessoal? Eu coloco no grupo. Pessoal, eu não posso ir porque eu estou fazendo isso. E se tivesse aula presencial? Ou seja, é toda uma desculpa, porque né, eu preciso concluir ali. Então, a gente precisa conscientizar que o retorno é necessário, que o trabalho do profissional, esse adoecimento, ele tem vários sobrecarga. Foi, por coincidência, anteontem, eu fiquei um pouco apreensivo, porque meu irmão é professor também, no Instituição Federal, e ele começou a passar mal, dor na nuca, dor no peito, e foi para o hospital. Eu falei, será que ele está infartando? Graças a Deus não era, mas era o que você falou aí, uma crise de ansiedade grande, porque preocupado em tentar buscar esses meninos, tentar passar um conteúdo para eles, estão dormindo 3, 4 horas da manhã, o que as pessoas acham que não, porque às vezes acham que o professor está ali em casa, no trabalho tranquilo. É isso que a gente precisa conscientizar os pais. Não é fácil ser professor. Para uma mãe aí, que a gente teve muita reclamação, eu não estou aguentando o menino em casa. A gente ouviu isso também, né? Imagina um professor que tem 30, 40 meninos dentro de uma sala de aula, dá conta daqueles meninos. Quer dizer, é um trabalho que tem um desgaste muito grande, tem que ser valorizado. E antes até dos pais chegar na escola brigando com o professor, procurar entender o contexto, ter essa empatia com o professor. Será que realmente é isso que aconteceu? Ouvir os 2 lados antes de manifestar qualquer situação. Porque se for uma situação que cabe a gente, né, aqui da superintendência, resolver, nós vamos resolver enquanto gestão. Mas tem coisas que é no contexto da escola. E os pais, às vezes, têm que respirar fundo. Eu sei que todo mundo está passando por um momento difícil, mas respirar e falar, olha, aconteceu isso, procede? Não, foi isso, isso e isso. E fazer aí uma avaliação das 2 partes, que eu acho que é o mais justo, né? E, com relação a tudo que a gente está vivendo, você falou de amor ao próximo, de empatia, vai ser a palavra-chave, Maria Helena e Cleonete. Porque se a gente não souber olhar a dificuldade do outro, a gente vai ter muito mais complicações. E aproveitando uma oportunidade, eu não sei se vai para frente, se vai prosperar, mas é interessante ver algumas empresas também tentando ajudar, tendo em vista a situação aí da educação. Por exemplo, a própria Uzi Minas, ela criou, dentro da pandemia, um programa que chamava de qualidade de vida, né? Selecionou algumas escolas para estar fazendo palestras com profissionais, fazer essa interação, o que às vezes estava faltando na escola, motivar o aluno mesmo. E para o aluno é importante que ele sente também essa aproximação da empresa, porque os pais às vezes são funcionários, um tio, tem aquela visão. E eles nos procuraram com a possibilidade de um projeto piloto também com relação a essa situação de atendimento aos alunos com deficiência.
Então, olha que interessante, a gente sabe do bullying, sabe da situação, da dificuldade desses alunos, não sei, quem sabe aí tem um apoio de empresas, da comunidade, de modo geral, pode minimizar aí a dor dessas situações, as dificuldades, os desafios assim, ao atendimento dessas crianças. Rede, mesmo que seja as empresas com a gente, os órgãos com a gente, né? Todo mundo, nós com vocês, com a Secretaria Municipal, que tem sido uma grande parceira. E Patinga, eu não sei se tem algum representante da Secretaria Municipal, mas parabenizar, sabe, Cleonilde e Maria Helena, porque, claro, em outras gestões também, sempre foi participativo, mas essa gestão está sendo a Patrícia Velar, o Carlos Roberto, que é o adjunto, sabe? Eles são sensacionais, Adriano Carraro, toda a equipe, né? Eu não posso falar só um nome ou outro, porque eu acho que a equipe tem sido muito bom. E a gente tem trabalhado no contexto de educação pública, né? Também não tirando aí a educação privada, que também grande parceiro, Jonilson da DOC, um parceiraço, Maurício, né, do Mari, e tantos outros, São Francisco, educação é educação. Então, Ipatinga tem esse diferencial, até em relação a outros municípios a gente vê, é importante a gente unir nesse momento, não só no contexto do protocolo, mas, de modo geral, a atenção aos alunos, né, o cuidado mesmo, a Maria Helena falou muito bem, a palavra cuidado vai ser muito importante nesse momento para a gente. Nós tivemos, há cerca de uns 15, 20 dias atrás, uma live também com a Secretaria de Educação Municipal, Caio. Então, assim, a gente falava sobre a inclusão social, exatamente desse público especial, né? Que hoje, por exemplo, Ipatinga tem professores de Libras, né? Então, assim, tem uma inclusão social muito bacana que está acontecendo aqui na cidade. Então, a gente fez um especial com eles. Patrícia e o Carlos são pessoas assim, super bacanas, sempre abertos, e são nossos parceiros aqui também. A parceria é muito boa. Mas aí a gente estava falando, então, desse contexto em que nós vamos precisar, né? E aí a preparação dos nossos professores, das nossas equipes técnicas para receber os nossos alunos e também para receber esses pais que vão realmente procurar essa escola, né? Aqui nós estamos sentindo, a gente está até assim, terminando ainda de preparar, a gente está preparando uma sala especial para fazer esse acolhimento. A gente tem outras salas, mas a gente está sentindo a necessidade de ter uma sala específica para acolher esse adolescente numa situação de crise, né? De ansiedade, de pânico. Porque, como disse a Maria Helena, teve um dia aqui que a gente tinha, tipo assim, 5 atendimentos na mesma hora. Então, assim, são situações que nós estamos aprendendo a lidar, sabe, Caio? São situações novas que a pandemia trouxe, e aí nós estamos falando de questões emocionais, nós estamos falando também de problemas que nós estamos vivenciando, e eu acredito que também as escolas precisam estar preparadas, porque haverá, Cari, a gente sabe disso, a gente já conversou sobre isso, né? A gente vem conversando com a rede sobre a situação de que nós vamos vivenciar situações de violências sexuais, físicas, né? Verbais, todas dentro das escolas, né? Porque a gente já sabia que esse isolamento traria uma violência que apareceria agora. E nós já estamos vivenciando isso. Então, além das questões emocionais de crise, de ansiedade, de pânico, depressão, a gente tem uma outra situação, né, que é a situação da violência mesmo, consumada, e aí a preparação dos nossos profissionais para receber e para acolher e para ouvir este aluno é muito importante, é essencial, né? Maria Helena falou sobre a questão, por exemplo, da automutilação. O preparo que o professor precisa ter de ver um aluno de blusa de frio dentro da sala de aula e entender que ele está ali, não é porque ele está ali só sentindo frio ou é porque é moda. Muitas vezes esse aluno está ali de blusa de frio porque ele quer esconder as marcas no seu corpo.
Então, nós estamos, você falou muito bem, né? A gente vai ter assim, um momento de muito preparo que a gente precisa ter dos nossos profissionais, né? Para receber essas famílias que estão realmente precisando de acolhimento. E a evasão escolar, ano passado, no finalzinho do ano passado, Caio, nós fizemos uma pesquisa com algumas instituições aqui de Patinga, e a evasão escolar já apontava para nós, né, um alto índice de evasão escolar. Este ano nós ainda não fizemos essa mesma pesquisa, mas acredito que vai se confirmar novamente a evasão escolar, que é uma preocupação nossa, né? Os nossos meninos aqui, por causa do programa, né, a lei já exige que eles estejam estudando. Então, a gente faz esse acompanhamento, né, para que eles possam continuar estudando. Eu tenho algumas perguntas aqui, Cário, que eu gostaria de fazer, algumas a gente já foi respondendo aqui. Sabe-se que alguns alunos, ao estarem passando mais tempo em casa, sem acesso ao ambiente escolar, estiveram mais expostos a situações de violência, principalmente no contexto doméstico. Haverá alguma ação das escolas diante dessa situação? Acho que Nesse contexto aí, é o que a gente fazia mesmo. Verificando qualquer tipo de violência, é notificado aí o Conselho Tutelar, né? E a gente tem uma parceria muito boa até com a própria doutora Graciele, né? Que é a promotora aí da infância, que é uma grande parceira. Inclusive, a gente precisa, Clemente, falando nesse contexto de violência nas escolas, tentar puxar um pouco mais aí a promotoria, vão participar com a gente. O próprio Conselho Tutelar, a gente precisa muito dele, a gente tem uma participação muito boa, a gente precisa mais do Conselho Tutelar, a nova gestão. A gente acabou que, por questões da pandemia, a gente não teve esse contato mais próximo. Sim. Acho que é importante. Até mesmo, de repente, criar alguma forma de palestra também para ajudar a gente com relação às escolas, a gente tentar levar essa escola. A gente tinha um programa, não sei se você se recorda, que era violência, um grupo, né, que a gente reunia em Patinga, que era um grupo contra a violência na escola. Sim. Então, a gente reunia sempre, tinha as ações, de repente a gente pode começar a levantar esses pontos aí de novo, né, procurar aí o poder público, a própria OAB tinha um programa que era OAB Direito na Escola, que era importante. Está retornando. Eu vi ontem a Patrícia, juntamente com o pessoal da OAB, retornando o programa. Isso, aí é interessante porque o município não tinha feito adesão, e agora fez, então, quer dizer, bacana, né? O João tem conversado muito com a gente, parece que vai ter uma mudança na gestão da OAB, mas ele já se prontificou aí, na próxima gestão também, a mostrar o programa, apresentar esse programa para a OAB. Eu acho que é importante para nós, porque às vezes a gente falando, o aluno não coloca tanto, não vou colocar crédito, né? Mas de qualquer forma, quando é um órgão que leva ali uma explicação, uma fonte para ele procurar um recurso, pode ajudar também, né? Mas a princípio é isso. Eu acho que a gente podia, né, pensar, depois conversar sobre isso, Cário, sobre o retorno desse grupo. A gente pode conversar depois, né? Hoje pode fazer remoto, né? Hoje tem a facilidade de fazer remoto, não precisa nem ser presencial, né? Para discutir alguns temas. A gente reunia uma vez, eu acho que uma vez a cada 15 dias, eu tenho que lembrar as datas, e a gente levava tanto os temas quanto problemas reais, porque tem situações que eu preciso levar, olha, aconteceu isso numa escola, a gente tem que tirar de exemplo para outras, né? O que a gente pode fazer também para ajudar, porque muitas vezes a família também ela é vulnerável demais, e se não, os órgãos ali, ou a gente, enquanto educação, né, vocês, tentar tirar o menino daquela situação, ele vai retornar mesmo problema. Então, não é fácil mesmo. Nós criamos aqui, a Epitom criou uma rede chamada Rede Forte. Nós temos a Polícia Civil participando, a doutora Amanda, o doutor Tiago, a doutora Graciele está também nessa rede, tem a Maria Helena, a Cláudia Castro, tem algumas pessoas participando, assistentes sociais, psicólogos, né? Você é convidada a participar conosco, e aí a gente poderia, quem sabe, trazer esse tema para a rede. Vamos conversar depois, então, sobre isso.
Tem mais algumas perguntas antes da gente encerrar. Eu acredito que outras questões também são importantes de serem trabalhadas no contexto escolar, no que se refere à saúde e segurança, tais como bullying, uso e abuso de tecnologias, redes sociais, gravidez precoce. Existem outras que surgiram durante a pandemia, como demandas para serem trabalhadas nas escolas, no retorno às aulas. Nós sabemos que a rede social foi uma que realmente bombou, né, na pandemia, porque a partir de então os meninos começaram a usar mais o telefone, o computador para ter acesso às aulas, e isso trouxe, na realidade, isso é bom, né? A rede social é bom, e tudo, mas ela tem também um outro lado, né? E aí nós temos um problema com as tecnologias, que trouxe também um outro problema também de violência virtual. E aí as escolas também vão precisar trabalhar isso, não é isso, Caio? Sim, a gente pode entrar aí como um tema transversal, uma forma de palestra da escola, a gente vai orientar, porque é quanto ao uso consciente das mídias, né? É muito importante, porque hoje é perceptível que é uma ferramenta essencial, porém, o uso indiscriminado, ele pode ser criminoso, ele pode ser... A internet está aberta, a criança, dependendo do acesso que ela vai ter acesso a tudo ali. Então, até o que repassa, né? A gente teve algumas situações aqui, em Fabriciano, especificamente, de repasse de material, de conteúdo impróprio, por uma menor. Então, assim, a menina também não é uma menina que é vulnerável, foi uma coisa que ela fez, né? Então, aí houve a manifestação contra a professora, chamou a polícia, mas é uma criança, então, assim, é orientar, né? A gente conversou, entrou escola e a polícia, efetivamente, tentando orientar os pais, quanto também o cuidado com essa criança, não deixar aberto demais o celular, porque não é fácil. São situações que não tem uma receita. Mas... porque, na realidade, né, Cário, os pais continuaram trabalhando. E os filhos ficaram em casa com acesso quase que ilimitado, né? Realmente não é fácil, não tem receita pronta, é difícil fazer o controle mesmo, mas eu acho que é isso que você disse mesmo, é a questão da orientação. Então, são temas que são transversais à educação, mas que vão precisar entrar nesse contexto, dentro das escolas mesmo, para serem trabalhados, né? A orientação, porque não tem outra forma de se fazer a não ser pela orientação mesmo. A gente já tem incentivado aí a inserir esses temas aí dentro das aulas para tentar ensinar, ou pelo menos aí alertar quanto aos perigos, né? E claro, a partir de agora, eu acho que quanto mais devem ser criadas ações para tentar palestras nas escolas, puxar quem tem essa informação aí, a nossa rede está aberta aí ao apoio de vocês, de alguma forma um programa novo que a gente puder fazer. Sim. De abertura e contribuir também, pode contar com a gente vai precisar de vocês. Então, nós estamos à disposição, nós até já fizemos, bem recente, agora, do meio do ano para cá, nós já fizemos 2 ou 3 encontros para tratar sobre o tema das redes sociais. A gente trouxe algumas pessoas da área, né, alguns técnicos e tal, que falaram sobre essa forma de proteção, de como fazer, como que os pais podem fazer para bloquear algumas coisas. Então, foi bem bacana. A gente teve, acho que foram 3 encontros, se eu não me engano, com profissionais da área de tecnologia, né, com algumas orientações. Então, a gente pode pensar, né, para fazer, para levar a informação para pais, para os professores, né? A gente pode ir conversando sobre isso, cara. De repente, criar um seminário para isso. Um seminário, sim. As escolas de patinga, né, para participar. Isso. Às vezes, com conteúdo de aula, então, regular, sim. Né, aula, isso é importante, de repente. É interessante. Inclusive, eu participei de que era o trabalho análogo à escravidão. Eu fui convidado pela Escola de Ensino Médio de Patinga e teve uma participação grande, foi muito interessante. Os meninos, né, teve uma repercussão bacana. Quer dizer, a gente pode fazer isso para o uso aí inadequado das redes sociais,
eu me prontifico, né? Tantos outros profissionais podem ajudar a gente em crimes virtuais. E às vezes a criança não, ou o adolescente não acha que o que ele está fazendo é prejudicial. É prejudicial. Às vezes é aquilo que você falou, às vezes é sem conhecimento mesmo. Então, assim, né? pelo menos alertar, né, quanto a isso. Isso. E, de repente, criar uma estratégia de colocar aquilo para ele enquanto valor. Olha, isso aqui eu não vou fazer porque não é legal, isso aqui porque é crime, né? Eu preciso repassar isso. Então, esse tipo de situação. Ou até acessar, né? Sim. Uma última pergunta aqui, Caio, que sabe-se que, mesmo com a continuidade do ensino remoto, os atrasos na aprendizagem se evidenciaram com o passar do tempo, pois nem todos os alunos conseguiram manter o rendimento que tinham em sala de aula. O que poderá ser feito pelas escolas em relação a isso? É um grande problema. Você já mencionou a questão da perda. Outro dia eu estava pensando exatamente sobre os meninos que vão prestar Enem, né? Porque eles ficaram, quem entrou no primeiro ano passado, ficou ano passado no primeiro, este ano no segundo, e ano que vem já pega o terceiro ano, já na perspectiva de já prestar o Enem. Ou para quem já estava no segundo e está concluindo o terceiro e vai prestar o Enem agora. Então, a gente sabe que complicou. A princípio, até mesmo para o ensino médio, tem uma proposta até de um reforço escolar, sabe? Já é um ponto que está sendo estudado para tentar ajudar. O ensino fundamental é um pouco mais complexo, ainda não tem uma estratégia desenvolvida a ponto de um programa para fazer isso. Mas a gente acredita que deve ter, talvez, um grupo de apoio, alguma coisa para tentar minimizar esse impacto. Mas, como eu te falei, são tantas as ações que o Estado está tendo que tomar que, a princípio, a gente está focado no retorno. É claro que, com o passar do tempo agora, acho que a partir do ano que vem, que vai ser detectada essa deficiência, né? Aí, claro que a gente vai propor ações como criação de grupo de estudo, de repente, grupo de esforço contra turno, mas isso vai ter que ser uma ação conjunta e uma visibilidade geral do Estado dessa necessidade. Eu acredito que vocês vão ter que preparar talvez um teste específico para cada turma, para conseguir verificar aí o nível de cada um e aí atuar depois, né? A atuação vai ser posterior. Agora, não sei se vai ser o teste ou vai fazer um próprio diagnóstico com o rendimento daquela turma, né? De repente, é preciso fazer um intensivo de alguma disciplina ou no conteúdo geral, mas a estratégia a gente vai ter que avaliar quando começar e ver quais dificuldades os alunos vão ter. A gente já imagina, mas, né, pedagogicamente, vamos colocar as equipes, que a gente tem equipe pedagógica aqui, equipe de inspeção escolar, para tentar contribuir com a escola, e aí traçar uma estratégia posterior. Tá certo. Bom, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso encontro. Maria Helena, gostaria de falar mais alguma coisa, assim, com relação a esse retorno? É só reforçar a questão do cuidado que a gente vai precisar ter mesmo. A questão da rede social, né? O Caio falou muito bem, vocês falaram muito bem, porque os alunos, eles, né, ficaram mais conectados. Então, assim, criar estratégias para que não usem o celular mesmo durante as aulas, no período que estiver ali, isso vai ser necessário, extremamente necessário, né? Tendo cuidado que pode gerar uma irritabilidade, né? Muitas vezes aí pode ocasionar situações de violência física, porque, né, a gente enfrenta isso aqui também no dia a dia. Toda hora chamar atenção, né, o celular, atenção, atenção. Então, ter realmente esse cuidado. E eu acho que a palavra-chave vai ser tolerância. Tolerância. Nós teremos que, né, flexibilizar entre tolerar e pontuar. Tolerar e pontuar. Porque realmente não vai ser fácil, tudo muito novo, né? Estratégias deverão ser criadas e, às vezes, rapidamente, né? O que puder ser pesquisado, o que puder ser levantado como fonte para intervenção é necessário, mas algumas situações assim a intervenção vai ter que ser imediata mesmo. Infelizmente, né, os casos de violências eles estão aparecendo,
né, em números assim avassaladores, porque a gente sabe que a violência, né, em sua maioria, acontece em contexto intrafamiliar, então essas vítimas estavam com seus agressores e agora, né, vão se manifestar através de comportamento inadequado, através de choro, através, né, de vários sinais aí que realmente estão aparecendo e vão aparecer em número assim, né, muito maior. E que bom que estão aparecendo, porque aí sim a vítima vai ser, né, cuidada, vai ser orientada, vai ser acolhida. Então, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso cuidado aí, eu acho que é fundamental, né? Colaboração um com os outros, principalmente entre os profissionais, né? Porque a gente sabe que os profissionais é um número bem reduzido para o número de alunos. Então, assim, né, o cuidado, o carinho com o profissional, porque a gente sabe que não é fácil, né? O Caio acabou de falar que a gente fica até de madrugada, às vezes, preparando aula, preparando material, e aí você chega em sala, às vezes não dá para fazer aquilo ali que você tanto planejou, porque, né, houve uma situação ou outra. Então, também ter esse cuidado aí com os profissionais, porque, né, de repente, ele pode ficar até frustrado. Né? Eu caprichei tanto, eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, não deu certo. Não... Então, assim, vem também aquele sentimento de frustração. Né? E junto ao sentimento de frustração, pode vir a questão, né, de se sentir, às vezes, não estar preparado. Né? Vem sentimentos assim que realmente pode aí desencadear, talvez, uma depressão que já estava ali, né, camuflada, já estava ali no cantinho, pode aparecer também. Então, vamos ser mais, né, gentis, né? Aquela famosa frase, gentileza gera gentileza. Vamos caminhando por aí. E estamos aí, né? Nós já tivemos, Caio, na escola estadual, mês passado, então, assim, a gente chegou, né, a entender de pertinho, porque na hora do lanche a gente, né, viu um profissional ali, aproveitando aquele momento para conversar, para desabafar, né? Nós vimos adolescentes no cantinho, chorando, triste ali. Então, assim, né, nós também, nas escolas estaduais, que a gente, né, graças a Deus, a gente conseguiu já fazer intervenção com os nossos projetos, a gente já sentiu também esse clima. Então, vamos aí ser mais, né, unidos aí e, graças a Deus, vamos retornar, né? Estamos precisando, não tem como fugir disso, não. Mas, né, com a consciência, com o entendimento de que teremos, sim, né, mais dificuldades, teremos mais situações que antes já era desafiador, agora, né, ainda mais. E que nós precisamos mais do que nunca, né, de uma rede forte, a gente falou sobre isso, né, de uma rede unida, sem vaidades, né, porque neste momento nós precisamos nos unir, né, nós precisamos fazer um trabalho em conjunto, porque é um trabalho, como diz a Maria Helena, que não é fácil, que precisa ser feito, precisa realmente ser feito, e que precisa de todos unidos para conseguir, né, atingir aí a todos aqueles que vão precisar de ajuda neste momento. E aí são os alunos, são os profissionais, todos que estiverem precisando. Então, nós vamos precisar de uma rede forte, realmente, unida, com um objetivo comum, né, para alcançar esse objetivo. Caio, eu queria passar a palavra a você, se você quiser deixar alguma mensagem antes da gente encerrar. A palavra com vocês é gratidão. Vocês assim, são especiais demais do trabalho que vocês fazem. Eu agradecer a oportunidade que sempre vocês estão colocando a gente aí, para colocar as nossas dificuldades também, tá? Porque não é fácil fazer a gestão, né? Principalmente, igual a gente faz de 11 municípios, são 4.000 funcionários, diretamente quase 50.000 alunos, e somado com a rede municipal, mais de 100.000 alunos. Então, são situações diferentes. A palavra rede é importante, fundamental. Nesse momento, a gente precisa trabalhar em rede. Te agradecer muito, Cleonide, e você, Maria Helena, por essa parceria que vocês têm com a gente. Nos colocar à disposição, que vocês precisarem. Sempre a gente vai estar à disposição.
para uma live, para se precisar ir numa escola, de um acesso, de qualquer coisa que vocês precisarem. A gente está aqui para ajudar. O que a gente entende é a gente precisa de apoio. Se vocês estão dispostos a nos ajudar, a gente está disposto também a contribuir e ajudar, somar esforços. Agradecer a todo mundo que está participando, né? Falar que o desafio está aí, mas eu falo que o sucesso vem depois do medo. A gente vai vencer o medo e ter o sucesso, passar por esse momento difícil, né? E conseguir aí minimizar os impactos do prejuízo da educação, criar um cenário diferente, mudar o mundo da gente, tornar ele melhor. Com certeza. Cairo, muito obrigada. Nós é que agradecemos, né? A gente sempre teve essa parceria com vocês, né? A superintendência, as escolas, de forma geral, sempre abriram as portas para nós. Existe realmente uma parceria muito boa e que para nós tem sido fundamental, né? Levar informações, né? Porque eu acredito muito no trabalho de rede. Cara, eu acredito muito que a gente precisa se unir, que a gente precisa dar as mãos, porque o mesmo menino que está aqui comigo está com vocês. Então, assim, a gente precisa se unir para entender, né? Para compreender e para ajudar esse menino, esse adolescente, esse jovem. Então, a gente precisa realmente se unir. Então, muito obrigada pela parceria, né? Pela boa vontade, né? Dê o nosso abraço aí à superintendente por nós, por favor, né? Divane, para que ela saiba da nossa gratidão. E só um ponto que eu esqueci, até desculpa te cortar. Não, sem problema. A gente, dia 10, né, a gente tem como data base a lei 12. E dia 15 foi o dia do professor. Uma peça-chave aí nesse contexto da educação. Não sei, acredito que tenha professores, né, assistindo. E deixa aí nosso abraço aos professores, né, profissionais que foram, assim, peça-chave para tentar minimizar esse impacto. São profissionais que estão adoecendo, né? Mas por causa desse comprometimento, dessa dificuldade, mas vamos tratar melhor os professores, e os professores, né? A gente deixa o nosso abraço, aí, nossa consideração, nossa estima, assim, pelo trabalho, a dedicação e o carinho. Com certeza, nosso respeito, porque eles se reinventaram, né, Caio? Eu falei aqui, falei assim, gente, são professores que nunca tinham feito uma live na vida, né? Aprenderam a dar aula de forma remota, né? Às vezes usando até estratégias que inventou ali, porque não tinha condições, às vezes, né? E começou a inventar, a se reinventar. Então, realmente, todo o nosso respeito a cada um deles, né? Nossa consideração, nosso carinho, nossa homenagem a cada um deles, né? Por se reinventarem, por fazerem tanto com pouco, né? E sem suporte, assim, estratégico mesmo. Então, nosso muito obrigada a cada um de vocês. Pessoal, nós estamos chegando ao final, nós queremos agradecer a todos que estão conosco, agradecer por essa manhã muito especial, Cairo, a você, Maria Helena, esse bate-papo tão produtivo. Dizer, né, ao nosso público que todos nós estamos, né, aprendendo com a pandemia, assim como nós na instituição aqui, EPITOM, assim também como o Cairo, a Secretaria, né, a Superintendência Regional de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação, todo mundo está aprendendo. Nós estamos tirando lições dessa pandemia que esperamos, né, aprender muito com este momento que a gente tem vivenciado. E aí nós precisamos, foram palavras-chave que foram faladas aqui, né, a tolerância, empatia, né, a paciência, de todos nós, pais, alunos, profissionais, é o que nós vamos precisar para que essa rede possa funcionar. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada aí a Monse, a equipe EPITOM e a todos que estão nos assistindo, e brevemente nós teremos um próximo encontro aí num assunto bem bacana também, estaremos trazendo para vocês. Então, muito obrigada, tenham todos um bom dia. Tchau, pessoal!